Alô, galera do Falha na Matrix, estamos de volta com mais um podcast. E, Jorge, Gente, voltamos, hein? Começamos 2024 com o pé direito e olha só, hoje estamos recebendo aqui no Falha na Matrix um grupo de network, onde tem um trabalho muito legal aqui na Ilha do Governador e de repente até no Rio de Janeiro tudo. E Anderson, apresenta pra galera o grupo, Anderson. Apresenta. bom, galera, antes de começar, quero pedir para o pessoal se apresentar e cada um falar a sua função. Meu nome é Mônica, eu sou empresária como todos os dirigentes aqui do grupo, né? Eu tenho uma empresa de controle de vetores e pragas urbanas, o nome da minha empresa é Bio, e todos nós somos empresários no grupo e somos dirigentes aqui do I5. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é André Assis, eu tenho uma construtora e uma imobiliária. A gente trabalha já há mais de 20 anos com experiência na construção civil e também no segmento da imobiliária. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Brenda e hoje eu sou atual presidente e fundadora da Consultomentory, que é uma empresa hoje comprometida com toda a parte de governança corporativa, né? A gente está na TSG, compliance, né, LGPD, orientadas a processo, né, dentro e fora do Rio, mas sou como parte aqui, junto com os meus colegas, uma das dirigentes aqui do I5. E hoje a gente também tem um outro sócio, um outro parceiro, que é o Alex, da Rio Gráfica, né? A Gráfica Rápida, ele é especializado no serviço expresso e atende dentro do Rio e fora do Rio, mas ele não pôde estar com a gente aqui por uma questão pessoal, mas a gente espera representá-lo bem aqui nessa noite. Então, falando aí um pouco dos dirigentes, somos nós quatro, né? Mônica, André, eu e o Alex. E como é que surgiu o grupo? Como é que surgiu a ideia? Então, a gente se conheceu através de um grupo de network também. E aí a Mônica, ela veio morar na ilha, não morava na ilha, ela veio morar na ilha, ela falou assim, e tinha mais conhecidos, né, desse grupo de network da ilha. E aí a Mônica falou assim, por que a gente não monta um grupo na ilha? E aí a gente começou a conversar, como é que seria isso? Aí começamos a nos reunir, e aí começou a surgir a ideia do grupo. Aí a Brenda também, não é? Porque a gente tivemos a ideia de não ser só da Ilha do Governador para abranger o Rio de Janeiro todo. E aí a Brenda vai falar um pouquinho também, né, Brenda? Pois é. Ela veio, ela não é da ilha, e aí ela foi convidada também para fazer parte. Adotou a ilha. Adotou a ilha. Pois é, e foi assim, e foi tudo muito orgânico, sabe? Não foi algo pensado, assim, não foi uma estratégia. Não, a gente sentou num café aqui na ilha, né? A gente sentou aqui num café, num final de tarde, a gente se reuniu e ali começou a entender, né? Qual era o propósito, como a gente faria, assim, como a gente ia construir, que cara a gente queria dar. Então foi bem assim, foi muito orgânico, assim, de forma simples de falar, assim, foi muito orgânico com uma única intenção, assim, construir um grupo de networking sério com empresas consolidadas, qualificadas e sérias para atender não só as debilidades das nossas empresas, como dos nossos clientes que a gente já atende, e levar esses empresários da ilha para fora, né, para o Rio e, quiçá, para outros estados. Eu, em específico, não sou da ilha. E eu acho que isso foi uma forma até de conectar esse propósito de eu fazer parte do grupo com eles três, né, que moram hoje na ilha. E aí a gente começou a amadurecer a ideia, e aí nós pensamos em missão, visão e valores. Aí a Mônica vai falar um pouquinho, né? E essa questão do I5, né, da gente formar o nome do grupo baseado em pilares de valor, né? Então a gente acredita muito que quando a gente indica alguém para fazer alguma coisa, alguma empresa para ser referência, alguma pessoa para uma vaga de emprego, a gente tem essa preocupação da nossa indicação ser uma coisa de referência, né? Eu acredito, eu sou o tipo de pessoa que eu pego muita indicação para fazer tudo.
Porque eu acho que quando alguém indica alguma coisa é porque aquilo é bom, né? Então a gente tem muito essa coisa de se comprometer. Então, à medida que, né, nesse outro grupo aí que a gente pertencia, então a gente criou uma sinergia muito grande, né, de amizade, de comprometimento. Então a gente vê que as pessoas têm uma preocupação na entrega, né? Então eu vi assim, poxa, então por que não um grupo onde a base, né, desse grupo ali seria ética, comprometimento, empatia, profissionalismo e honestidade? Então a gente está baseado nos pilares onde que você reúne esse grupo de pessoas que, né, eu mesmo sou um exemplo disso, de que eu utilizo muito do serviço das empresas dentro da minha empresa, que à medida que o network ele vai proporcionando a gente ampliar nosso leque de negócio, a empresa cresce e a gente vai precisando dos serviços dos nossos amigos aqui, e nada mais justo que a gente usar quem a gente confia, né? E o interessante eu costumo falar que você tem a parte tangível, que são as indicações diretas. Eu tenho um cliente, eu vou indicar a Mônica, vou indicar a Brenda. E tem a intangível, que seria intangível. Por exemplo, eu estava no grupo de network, aí as pessoas falam dos seus negócios. E aí ele teve um empresário que chegou para a gente e falou assim, poxa, olha só, o ar-condicionado ele tem que ser mensurado, porque se tiver muita gente na sala e não tiver rodando o ar, ele vai baixar a produtividade. Então agrega muito valor. Você tem, de repente você tem um processo ali estabelecido. Eu não tinha essa ideia de que o ar condicionado você tem que existe um cálculo que você faz para as pessoas que vão estar ali dentro. Então a parte intangível que eu falo, isso aí, o conhecimento que você vai estar agregando. E outra coisa interessante, exemplo, você é empresário também. Lá os empresários eles vão estar te ajudando a crescer. Eles vão estar te indicando a rede deles, eles vão estar te usando, vai ser seu comercial. Então vai estar te indicando para você estar crescendo, para indicando cliente. Você vai ter um público-alvo, a gente vai buscar o seu público-alvo. Então, assim, faz todo um sentido para o empresário. Porque o empresário, quando ele está ali, por mais que seja grande ou seja pequeno, ele vai precisar de um fornecedor, ele vai precisar... Então ali a gente está se reunindo e está se unindo para todo mundo crescer junto. Né, Brenda? Sim, faz muita diferença quando você tem especialistas perto de você. Às vezes você está com uma dúvida, por exemplo, trabalhista, e você ter uma especialista do seu lado, que muitas das vezes você nem vai precisar contratar um serviço. Às vezes é uma dúvida que você tem acesso a um profissional especialista que talvez a gente como profissional empreendedor que fica muito isolado, numa bolha muito solitária, não teria. Então, assim, muitas das vezes eu consumo o serviço dos meus colegas e muitas das vezes eu não preciso consumir determinados serviços, porque eu tenho um especialista do meu lado que já fala assim, não faz isso, vai por aqui. Se você tiver dúvida lá na frente, você me chama. Então, assim, ter uma rede de especialistas que honram aquilo que fazem e que você consegue indicar, né? A gente teve uma experiência muito recente agora, né? O André até pode falar melhor. Ele indicou uma das empresas que está dentro do grupo e ele teve um retorno imediato do cliente para ele, agradecendo não só a indicação, mas o nível da entrega do serviço que foi acordado. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço, não só você ter os especialistas, mas você poder indicar entendendo que aquela empresa está comprometida em entregar o melhor para aquele cliente. É uma empresa séria, né? Deixa eu só fazer uma pergunta também. Qual a diferença de network corporativo para o network pessoal? Qual a diferença dos dois? Então, o corporativo, a gente cria aquela missão, visão, valores, tem tem toda uma metodologia, temos rodadas de negócios, a gente cria ferramentas para as pessoas se desenvolverem. O network pessoal é o seu conhecimento dia a dia. Então, assim, quando você trabalha com network profissional,
você vai estar tendo ajuda mais assertiva de pessoas que já têm experiência no segmento, né? Que vai estar criando uma metodologia que vai estar ajudando os empresários, né, mãe? Eu posso até falar um exemplo, assim, minha empresa, né? Quando eu comecei com o network, a gente veio de outros grupos, né? De network. O meu intuito em buscar grupos de network foi no sentido de que buscar crescimento da empresa. Então, quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em vender. Não, vou vender porque eu vou aumentar minha clientela, não tem que aumentar, tem que vender. Só que, assim, é muito mais do que a gente imagina, o retorno que a gente tem, né? Então, isso te possibilita crescer? Sim, possibilita. Falar que não, estaria mentindo. Mas, assim, o nível do crescimento que você tem, em termos de estrutura, de rapidez em acessar serviços inimagináveis, né? Eu tiro até um exemplo de quando a Brenda se apresentou no grupo de compliance, 90% das pessoas ali não sabia o que era isso. É compliance, a pessoa foi lá procurar na internet o que era, o que é isso, não sei o que. E assim, uma coisa que eu precisei pouco depois, que eu nem sabia que eu precisava. Porém, quando eu conheci o trabalho dela, né, membro, a gente passa a conhecer a empresa um do outro. Então, eu passo a entender do trabalho que ela faz, eu compreendo o universo dela. Então, quando eu fui atender uma empresa de alta complexidade, que a empresa me fez aquelas perguntas, opa, na mesma hora encaminhou o e-mail, dá uma olhada nisso aí. Falei, meu Deus do céu. Então, eu vou fazer uma pergunta de curioso. O que é compliance? Ai, gente, eu adoro essa pergunta. Então, de forma assim, mais prática, né? Trazendo para o dia de hoje. O compliance nada mais é a tradução mais próxima para o português, é conformidade. Só que o compliance ficou muito conhecido assim no Brasil, muito mais até em São Paulo, com a Operação Lava Jato, né? Porque foi uma equipe de compliance que estava por trás da investigação. Então foi aonde eu comecei a trabalhar, as pessoas minimamente entendendo o que eu fazia. Ah, você trabalha com compliance, agora eu entendi o que é, né? E aí começaram também a deturpar um pouco. É o X9, é o dedo duro. E não, né? A gente entra na empresa entendendo a alta administração, né? As necessidades daquela empresa, blindando a empresa com 3 esferas básicas: financeira, legal e imagem, porque imagem gera reputação. Então são nesses 3 pilares que a gente blinda a empresa dos colaboradores de má fé, dos fornecedores, parceiros e clientes também de má fé, assim, trazendo para uma forma bem simplista, né? Hoje a gente trabalha com pilares desde levantamento de gestão de risco, auditoria, monitoramento, treinamento, constrói código de éticas, políticas que blindam, né, a empresa, o patrimônio, seja ele físico, digital, né, desde do acesso ao canal de denúncia para que todos os envolvidos, direta e indiretamente com aquela empresa, tenham um canal que vão proteger principalmente a identidade de quem está denunciando, né? É um compromisso do compliance hoje com o outro, independente do cargo ou independente do nome. Então, o compliance assim, é um conjunto de formas de fazer o correto, né? O agir de acordo com as regras, né? A gente sempre diz assim, a compliance é a cultura de agir de acordo com as regras, mas não só com as regras, assim, acredito também muito hoje, olhando para a sociedade de hoje, para o respeito, para os espaços das pessoas, entendendo, por exemplo, uma prática também muito falada hoje, o ESG. A gente fala aí do social, do ambiental, do respeito com o meio ambiente, do respeito com as pessoas, não só olhando aí para a governança corporativa como uma forma de rentabilizar, né? Mas sim olhando para os processos, performando aí com bom senso no mercado. Então hoje o compliance é um pouco desse misto aí de atividade. Então, falando um pouquinho de compliance, que é a tua área, né? É o teu nicho. Eu queria saber um pouquinho da Ana, Ana, né? Mônica. Da Mônica, desculpa, Mônica. Pragas e vetores, né? Que você falou que é a tua área específica. Quais os desafios da praga, dos vetores? O que afeta na tua área? Quais estratégias que você tem adotado para lidar
com esse tipo de problema? Então, eu sou bióloga, né? Me formei em biologia com ênfase em impactos ambientais e quis trazer um pouquinho disso, dessa visão que eu tinha para dentro daquilo que eu fazia. A gente trabalha controlando pragas, mas eu procurei levar para dentro desse meu negócio essa visão ambiental. E o ser humano é importante, mas a gente também tem que respeitar o espaço, né? Então hoje, assim, mais que nunca, eu vou até falar de um assunto atual, né, que eu trabalho com controle de pragas e estou com 2 funcionários, né, afastados por conta de dengue, né, pegado. Então, assim, a gente não sabe essa questão do mundo invisível que a gente vive. Um exemplo disso foi a Covid também, né, que o tempo todo a gente vive isso, só que a gente não consegue mensurar. Então, o controle de pragas nada mais é do que a gente fazer uma coisa preventiva para prevenir as doenças, né? Nosso mundo, a gente produz mais do que a gente pode consumir. Então, assim, o desperdício é excessivo. Então, em cima do desperdício, a gente tem, né, a proliferação de vetores, que são os ratos, as baratas, né, os insetos que se proliferam através dos nossos maus hábitos também, que é acúmulo de água, proliferação de mosquito, geração de doenças, né? Roedores, a gente sabe, tem chuva, choveu no verão, tem muitos roedores. Então, hoje a gente está no Rio de Janeiro vivendo uma situação caótica por conta, né, da quantidade de roedores que subiram por conta das chuvas, né? E aí você tem um número de leptospirose. Se a gente for, né, buscar isso hoje nessas unidades de saúde, você vai ver que o índice, o número de leptospirose está grande, e dengue. Então a gente leva essa visão para as pessoas que o controle de pragas ele é mais do que colocar produtos químicos, né? É o nosso hábito do dia a dia, é a gente prevenir, é a gente fazer as boas práticas, né, dentro dos nossos hábitos que vai permitir com que a gente tenha um ambiente saudável e minimizar essa questão da quantidade de doenças que a gente tem, que é muito grande por conta dos maus hábitos, seja ele na produção de alimentos, né? A gente tem um lugar adequado, com uma construção adequada. Então, a gente tem muito que crescer no Brasil por conta de levar o consumidor final um produto de qualidade. Porque na hora de produzir a gente tem que preocupar. Estou construindo, na hora que o André vai construir, Tem que ter a barreira. essa edificação está adequada para que eu construa dentro dela um lugar que vai produzir alimento, que as pessoas vão consumir e vai levar a saúde para as pessoas. Então, assim, isso passa por todo esse mecanismo de proliferação de doenças que no final atinge a população. Então, a gente leva essa visão. Então, assim, a gente é uma empresa que a gente chega nos locais, geralmente a gente vai explicar ao cliente, né, sobre o controle de praga, o que é, como faz. Então, assim, eu acho muito importante essa questão da gente estar sempre focado na questão do ambiente, porém a gente visando a qualidade de vida das pessoas. Eu posso fazer um adendo aqui, Sim, né? claro. Bem humilde. Pode. Bem humilde, assim, bem humilde. Eu estou muito próxima da Bio, né? Hoje a gente tem uma parceria onde eu faço uma prestação de serviço, né, na área de compliance e processos para a Mônica. E assim, ali, né, entendendo a Bio, olhando os processos, essa parte que você falou, né? Eu entendi a questão tipo de pombos com ela. Ela acabou, assim, não foi agora, não foi ano passado, não, foi agora janeiro. Ela acabou de construir uma peça nova que vai não só proteger as pessoas de serem contaminadas pelas fezes e urinas, como também vai proteger os pombos a ponto dela só estar redirecionando eles para irem para outro lugar. Ela acabou de criar essa peça. E eu vi parte disso, assim, e ela pensando, e ela fazendo contato com pessoas, né, da matéria-prima, para construir, para criar uma peça que não existe no mercado, porque ela é comprometida, eu digo a Bio, né? Comprometida, toda a equipe, né? Eu estou perto, assim, então eu consigo falar. Muito comprometida com a questão do impacto de pragas e vetores, né? Nem impacto com relação ao redirecionamento adequado,
porque se eles existem tem um porquê, e ao mesmo tempo protegendo o ambiente, as pessoas de não serem contaminadas pelas fezes e pelas urinas. Então, assim, é até além do que ela falou, ela foi bem gentil e sutil, porque realmente ela é muito determinada com isso, assim, ela tem muito esse foco de se não existe, não tem problema, a gente vai construir, vai criar, porque tem uma mecânica, tem que ter uma Existe mecânica alguma coisa, melhor né, pra para a combater. gente fazer da forma correta. Porque eu lembro não, tem uma amiga minha que a gente trabalhava na escola americana, né, lá em Botafogo. Já falei até demais, corta isso aí, ó. A gente trabalhava na escola e tinha muito pombo. E ela teve contatos, tipo, deitou no chão assim pra fazer alguma coisa, ela pisou, tocou de repente. Eu acho que ela tocou no cocô do pombo e ficou muito mal, cara. Ficou mal de verdade. Então acho que de repente esse lance desse para grandes empresas, né? De repente ela funciona bastante. Funciona, na verdade a gente tem outros mecanismos, né? Tem sistemas eletromagnéticos, não é meu, sou criado desse sistema, mas para controle de É tipo uma pica de manejo, cachorro? né? Então, é um sistema eletromagnético para repelência. Mata mesmo. Não mata, é Mata. proibido, proibido, assim, eu falo assim pro pessoal, pombo, morcego, são animais que a gente não elimina, né? O que a gente faz é desviar Tem para algum outro benefício lugar. para a natureza, o pombo? Então, assim, o pombo, assim, eu acho que, assim, dificilmente qualquer pessoa consegue autorização de abate. Não, porque o morcego, Por de conta- repente, ele vai lá, come um Leva mosquito, leva semente, Porque o Leva o pombo não faz pombo, ele é nada. uma espécie que ele é migratório, ele veio de outro lugar, ele foi trazido para cá, para várias partes do mundo. Então, assim, espécies que não estão daquele lugar, quando você traz para ele, você não tem predador. Então, e muito alimento, ele vai fazer o quê? Vai se reproduzir. Esse miquinho aí é uma praga, né? Que fica no fio. Ele não era daqui, né? Então, toda espécie que você traz externa, a gente também tem um problema aqui com uma espécie chamada acantia fúlica, conhecido como caramujo africano. E ele foi trazido para o Brasil para criação, para substituir o escargot por conta do tamanho dele, que ele é muito grande. Mas quando viram que ele era composto por vísceras, viu que aquilo era inviável. O que eles fizeram? Eles soltaram. E hoje você tem, né, vários lugares com infestação desse animal que levam uma série de doenças, né? E você não tem predador para ele. Eu vi uma reportagem no Discovery falando daqueles peixe-pedra que eles levaram para outro lugar e não tinha predador. Então ele começou as pessoas começaram a se pisar. E ele é venenoso, né? É igual peixe Então não palhaço tem. também, né? Tem Peixe palhaço que tem várias espinhas. é o pedra. O pedra também. E uma cobra africana que eles levaram para os Estados Unidos. Aí ela começa a crescer, chega a 5 metros, e ela é agressiva. E ela juntou na Flórida, juntou com uma cobra que tinha na Flórida, que era grande, mas era mansa. Então ficou uma cobra maior e braba. E ela começou a atacar os animais nas casas. Interessante. Eu estava vendo isso aí. Então tem esse negócio de tirar do habitat. Às vezes as pessoas, que legal, vou trazer o bioma, bicho. né? Mas só que tem uma consequência, né? Pois é. Agora, mudando um pouco o foco, gostaríamos de entender como a construção civil e gráfica entram na dinâmica do grupo, quais são os desafios específicos desses setores e como vocês têm explorado oportunidades nesse sentido. Oportunidades no grupo de network sempre vai ter para qualquer segmento, desde a gráfica, desde da construção civil. A gente tem muitas indicações e assim as obras maiores que entram para a construtora vêm através do network. Então assim ajuda muito o network. Toda hora a gente recebe indicações onde a gente vai estar recebendo essas indicações. E a gráfica também da mesma forma. O Alex ele não está aqui, mas sempre com indicações. Eu mesmo, placa de obra, fazer a placa para a obra, eu vou estar fazendo com o Alex, né? Toda obra eu preciso colocar uma placa, porque
a construção civil, quando você pega uma obra, tem que ter um responsável técnico. Então, assim, precisa, quando você passa uma construção, você pode observar, tem aquela placa. Então, assim, é um puxando o outro. É sempre tem Uma oportunidade. parceria, né? Parceria, sempre tem oportunidade. Em grupo de network, E é rápido, né? e a gráfica do Alex é muito rápida. A gente diz que ele tem Uma impressora uma impressora na cabeceira da cama. Porque assim, você faz o pedido 10 horas da noite. O Alex aqui daí. 7 da Alex- manhã. 7 da manhã você está recebendo. Então a gente quer entender qual é o espaço. Pessoal, você não Eu- dorme, não. Você não dorme, O abajur Alex? dele é uma impressora. Né? Porque assim, o viés dele, né? É a gráfica expressa. E assim, de qualidade. Assim. A gente diz porque a gente consome, né? Panfleto, outdoor, banner, cartões, né? A parte de caneta, por exemplo, a gente tem um bloco do I5 que foi ele que fez. E fez em tempo recorde. É. Né? A gente nem sabia. Ele chegou na reunião com um bloco e um monte de caneta, já com a logo do I5. Inclusive, ele faz logo. Faz caneta, faz brindes, assim. E a gráfica dele, eu acho que o diferencial, além do expresso, agora como cliente falando, é a qualidade. Assim, a qualidade. Ai, é o melhor. Eu não vou falar que é o melhor. Não é só o melhor do Rio. É o melhor até da ilha, acredito. Porque o fato de ser expresso e de ter uma qualidade boa, ele também não faz disso uma barganha. Ele tem local físico? Tem. Tem? É onde? Fica aqui na Manomarreiros mesmo. Ah, aqui não é uma Rio. Eu não conheço o nome da rua. É por isso até que a gente fala essa questão do I5, né? Do comprometimento. Assim, as pessoas, eu vejo, ela tem esse comprometimento. Olha, lê o documento. Falei, não, enfim, você não, mas lê. Então, a gente tem esse comprometimento com a entrega, né? Eu acho que isso que dá confiança, assim, da gente pegar uma empresa e indicar. Então, você vê assim, a pessoa, né? Estou preocupada, que eu falo assim, até meu jargão da decoração, vamos fazer amizade, conhecimento. O negócio é consequência, né? Posso fazer negócio ou não. Mas, assim, conhecer, uma hora, eu falei assim, às vezes a gente vê, você está numa conversa com algum cliente, você conhece alguém, eu tenho alguns clientes que é assim, que ele acha que você é empresário, que você conhece todo empresário em todos os níveis. Então, às vezes, me liga pedindo alguma coisa, eu entendo que no entendimento dele é mais difícil. Mas a gente que é do mercado, assim, a gente vai lá e indica. Então, só que o indicar agora é o indicar que vai chegar alguma coisa boa para atender a pessoa. Exatamente, porque no início a Brenda até falou, são especialistas, a gente seleciona. Não é qualquer um que entra no grupo. Para entrar no grupo, passa por uma avaliação, um critério. Então, assim, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, quer especialista. Para que isso? Para na hora que a gente for indicar, a gente tenha segurança de quem a gente está indicando. Então, as pessoas que estão no grupo hoje, a gente pode indicar sem preocupação nenhuma. E, assim, até mesmo foi aquilo que eu falei lá no início, a parte intangível. Quando me ajuda no comercial. Fala, pô, me ajuda no comercial. De vez em quando me liga um cliente grande, você pode me ajudar com um empresário de tal segmento? Claro, tenho. Eu vou lá e digo, pô, você tem conhecimento legal. Por quê? Porque o network, ele ajuda. E assim, ajuda a gente a se desenvolver. Por exemplo, a você chegar ali na frente das pessoas, você falar. Muita gente que é mais tímido, ele acaba quebrando a timidez, porque é repetição, né? Ele começa a repetir e vê que não tem nenhum problema estar falando com as pessoas, então eles acabam melhorando e avançando. Então, assim, ajuda tanto na empresa como a nível pessoal. Assim, eu sou suspeito, porque assim, depois que eu conheci o network profissional, eu vejo que é totalmente diferente, ajuda muito. E acho que até apesar de ser um networking profissional, a gente procura fazer com muita leveza. Os encontros são quinzenais, são aos sábados. Então, assim, a gente não está correndo dentro do horário do trabalho, a gente não está à noite cansado, a gente não acordou muito cedo para estar em algum lugar. Sábado, descontraído. A gente costuma começar entre 10 e 15, justamente para a galera não precisar acordar tão cedo, né, para poder ir. E quando ele chega, ele não senta para ouvir. Primeiro ele tem uma mesa de café da manhã,
da onde a gente faz um café da manhã justamente para as pessoas ir chegando e se falarem. Tipo, como foi a sua semana? Que às vezes você está enfrentando naquela semana específica um desafio muito grande na sua empresa, que às vezes um desabafo, uma troca naquela mesa de café da manhã, a pessoa que está ouvindo vai falar, então, peraí, como isso já aconteceu, né? Isso é muito bacana. Da gente estar tomando café da manhã e falar assim, não, porque eu tô com esse desafio de um eletricista. E aí o Alex falou assim, então, tá vendo aquele rapaz ali? O nome dele é Douglas. Ele tem uma empresa de elétrica. Então, assim, ele saiu de mim para continuar tomando. Então, assim, o networking ainda não tinha começado. A gente abre 30, 40 minutos para o café da manhã, para a gente falar como foi a semana, mas num momento que ele estava ali achando que não teria uma solução, né? Poxa, eu tô com um problema e tal. E ali tinha um convidado que o ramo dele era esse, né? O André, o Bruno, né? Da empresa de painel de energia solar e eólica. Então, tinha ali um eletricista, né, que atende grandes empresas, que tem uma estrutura consolidada no mercado para poder dar o suporte para ele nos clientes dele. Então, assim, a gente funciona, a metodologia não, a liturgia da gente, né? E aqueles 30 minutos onde a gente roda ali, oi, bom dia, café, e ali a gente vai interagindo, e aí a gente abre, né, da rodada, falando do propósito, não é algo que fica todo mundo sentado assistindo alguma coisa, as pessoas sentam, sim, a gente apresenta um pouco do propósito por conta dos convidados, né, que não conhecem, mas a gente faz 2 giros de rodada de negócio, a gente fala sobre as dores em coletivo, né, quais são as dificuldades que a gente está mais latente agora no nosso negócio, não só para a gente trazer um especialista, mas para talvez ali, se já tiver um especialista, já tratar ali e dizer, ó, vai por esse caminho, vamos marcar uma conversa segunda-feira, eu vou te ajudar nisso, né? Então, assim, é algo assim muito confortável, muito descontraído e ao mesmo tempo a gente foca na solução, assim. O nosso foco é solucionar, igual a Mônica falou, né? Crescer e vender é muito consequência, mas as conexões, assim, não tem um encontro até hoje que para mim, para o meu negócio, para consultamento, ele não foi relevante. Por conta disso, de eu entender os especialistas que estão no meu redor, entender as dores e fragilidades do meu cliente, entender que eu tenho parceiros ali que vão entrar comigo no meu cliente, que ainda que eu não ofereça aquela solução, eu tenho um nome para levar para o meu cliente, da minha confiança, que vai entrar e executar um bom serviço. Então a gente faz as rodadas, né? Tem o giro da dor, tem a parte que a gente faz deles se apresentarem, deles falarem os convidados, não só os membros, né? Os convidados falarem dos negócios deles, das dificuldades, por que eles chegaram ali, o que eles estão buscando. A gente já tem convidados que não são da ilha. Então, assim, é bacana porque em muito pouco tempo não tem muitos empresários, né, da ilha, mas já estão vindo convidados de todo o Rio, né? A gente já teve Zona Sul, a gente já teve Centro, a gente já teve Baixada, a gente teve Campo Grande, que mais? Eu acho que por hora, assim, esse levantamento que eu consigo lembrar agora com certeza, e a troca, assim, para mim, assim, né? Olhar, às vezes eu chego e eu fico de longe, assim, olhando como é que está acontecendo o circuito. Eu, das dirigentes, quando forem lá, acredito que a gente tem o prazer de recebê-los, eu só que fico mais atrás, até assim, no fundo da sala, assim, olhando como a dinâmica está fluindo, o que está precisando para melhorar já para o próximo encontro. Então a gente também tem essa dinâmica até muito crítica, de olhar e falar, poxa, talvez a gente, no próximo encontro, já fazer de uma outra forma e perguntar para os membros num grupo que a gente tem com eles, né? O que vocês acham? Tá bom, não tá? O que a gente deve adequar aí para atender melhor as necessidades no coletivo? Como é que o grupo cria a metodologia de trabalho? Assim? Vocês... Então, a gente se reuniu por a gente participar de vários grupos de network. A gente, como nunca como dirigente, sempre como membro, né? E a gente começou a identificar gaps, falhas que a gente poderia estar criando o nosso de uma forma diferenciada. E a gente faz, o que a Brenda estava falando,
natural, de forma flexível, mas com responsabilidade. Então a gente faz bem natural para que as pessoas, para que não fique engessado. Lembrando sempre com responsabilidade, porque a gente tem o nome, a gente preza por nome, a gente preza por qualidade, por missão, visão, valores. Então, assim, quando a pessoa vem para o grupo, a gente passa a missão do grupo, passa a visão e passa o valor, os valores. Então, assim, a gente tudo isso é pensado, entendeu? Patrícia, dá mais alguma coisa? Não, realmente assim, por conta de que a gente visualizava muitas coisas assim que a gente, poxa, poderia ser diferente, né? Alguns questionamentos que a gente tinha, que a gente discordava, não que, né, cada grupo tem seu escopo, mas a gente quis fazer, né, em cima das dificuldades que a gente visualizava, a gente, poxa, aqui a gente pode ser mais flexível, principalmente por conta do horário, né? A gente participa geralmente às vezes é à noite, dia de semana, às vezes é de manhã, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã. Eu já fui num grupo de network que eu cheguei 6:05 da manhã e eu não podia entrar, né? Então, assim, a gente é muito essa questão do valor, muito do respeito, né? Então, a gente pode fazer no sábado, onde que tá todo mundo tranquilo, sábado, 10 horas da manhã, pude acordar um pouquinho mais tarde, vou relaxar, vou chegar um pouquinho depois, e mesmo que você chegar um pouquinho atrasado, não tem problema, porque a gente entende, né? Então, assim, é aquela coisa da flexibilização, assim, né, para a gente ser uma coisa mais natural. E, assim, principalmente porque a gente falava 7 horas da manhã, Deus me livre, não. Então, às vezes, o empresário mais consolidado, ele já não está mais com esse gás que a gente, quando a gente está correndo ali atrás, ali, tá, não preciso mais, né? E para a gente é interessante a gente trazer os empresários mais consolidados para que a gente consiga, né, fazer mais negócios, né, trazer mais resultados até para o grupo aí. E aí, com isso, a gente acabou conseguindo. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos valores fundamentais do grupo. Qual o propósito, visão, missão que orienta as ações e decisões dentro da rede? Então, a gente construiu um documento em conjunto, que eu vou até ler que a base que norteia o que a gente faz ali, né? Então, da nossa identidade, essa questão da missão. Missão: fortalecer laço entre os empresários na Ilha do Governador e ajudar suas empresas a crescerem e desenvolver o potencial econômico no Rio de Janeiro. Então, a nossa visão: ser referência em crescimento empresarial através do network profissional no Rio de Janeiro. Né? E nossos valores, como eu cheguei a falar anteriormente: ética, comprometimento, empatia, profissionalismo, dar e receber, organização, honestidade e união. Então, assim, quando você tem valores, a gente tem empatia, honestidade, união, que são palavras fortes, eu acho que você não tem nem muito o que falar, porque se você está baseado no seu pilar, em fundamentos como esse, você só pode ter empresas boas ali do teu lado. Ali. Até porque anteriormente, como a gente falou, para tornar membro do E5, passa por uma entrevista onde a gente mensura essas coisas para poder a pessoa aí sim pertencer, fazer parte do E5. Tem até a parte que você pergunta, né, como as decisões são tomadas. Assim, a gente, por mais que a gente tenha dividido entre nós algumas funções, até para conseguir gerir melhor, né, porque todos temos empresas e temos os 5, né? Então, assim, a gente dividiu as funções entre a gente, mas, assim, determinadas decisões a gente leva em conjunto para todo o grupo. A gente reúne pensando no próximo encontro, por exemplo, não é algo que é metódico. Então, cada reunião que tem, previamente a gente se reúne e roda a pauta e as apresentações, o que a gente pode trazer de melhor. Então, as decisões até de entrada, por exemplo, de uma empresa. Hoje as entrevistas eu faço junto com a Mônica, mas eu levo para os rapazes o briefing que a gente teve ali, né, o know-how daquela empresa, o propósito daquela empresa, daquele empresário, se conversa com a gente decide junto, né, quem entra, né, e quem pode também ficar de convidado, porque também a gente não tem esse tipo de limitação, né, porque não é membro ou porque não se adequou ali para ser membro, ele não pode ir. Não, ele fica livre
para ser convidado e estar com a gente ali sempre que for viável para ele. É feito com muito carinho, né? A gente pensa em tudo, porque a gente a, a empatia, né? A gente pensar nas pessoas, na realidade, o que é empatia? Empatia não é você se colocar no lugar da pessoa. Empatia é você tratar a pessoa como é que ela gostaria de ser tratada. Então essa é a nossa preocupação. A gente sempre está preocupado com as pessoas, com os empresários, né? A gente pergunta como é que eles estão, se estão fazendo um negócio. A gente está criando, o grupo é novo, né? Mas a gente está criando ferramentas para estar ajudando eles a crescerem ainda mais. A gente se ajudar mutuamente, né? Até nas nossas entrevistas, quando a gente faz, a pessoa tem que entender que eu acho que o relacionamento ele tem os dois lados. Para eu receber, eu tenho que doar. Então, entender que, né, a gente leva lá os convidados, a gente faz negócio. Então, assim, a gente tem que ter aquela troca ali. Então, a gente deixa bem claro que, né, o grupo é um grupo que a gente dá e a gente recebe, né, dos dois lados. A gente, como empresário, como I5, eu estou ali como empresa, então estou buscando, né, oportunidade de negócio para o meu parceiro e, consecutivamente, meu parceiro está olhando também esse retorno ali, que eu acho que o intuito é que as empresas se fortaleçam e possam crescer. E a reunião de vocês palestram ou é uma reunião geral onde as pessoas conversam, trocam ideias? Como é que funciona a reunião de vocês? Primeiro, a gente não vai contar toda a dinâmica aqui, porque a gente quer, né, poder convidar todos os empresários que estão aqui, microempreendedores, empresários já de médio e grande porte para estar lá com a gente. Mas assim, a gente, como eu falei, a gente começa ali descontraindo com um café da manhã, onde quebra gelo, gera proximidade entre as pessoas que não se conhecem. Né? A gente tem essa preocupação muito de apresentar as pessoas, né? Nossa, olha, ele faz isso, ó, o negócio de vocês tem tudo a ver, conversem. Tipo, nossa, a gente já chega conhecendo, né, as empresas, então a gente tem esse momento de descontração, de leveza, aí a gente fala um pouco do nosso propósito, a gente libera os pitches, né, que nada mais é que um resumo de quem eu sou, de quem é a minha empresa e o que a minha empresa oferece de solução. Quais os problemas que eu trato, né, que eu consigo sanar. E isso para os membros. Também tem um momento desse para os convidados se apresentarem também. Aí tem os giros da rodada de negócio, que são grupos que a gente divide dentro da sala e a gente coloca um tempo estipulado onde aqueles grupos menores se interajam, né? E a gente até fala antes para ser bem intencional, porque como antes a gente se apresenta, a gente diz assim, ó, vai para o grupo que tem mais a ver com o seu negócio ou com uma dor do seu cliente, né? Porque a gente todo mundo se apresenta antes. Então, assim, às vezes a gente fala assim, olha, vai 7 para cada grupo. Às vezes tem um grupo que tá lotado que a gente tem que falar, então, gente, tem que ser número igual e tal, e depois vai rodar de novo. Então, assim, a galera sai muito leve. A gente está muito contente porque é um grupo que tem pouco tempo e a gente já está com quase 20 membros fixos e uma rotatividade aí de 15 a 20 convidados. Então, assim, está sendo uma reunião de sucesso. Assim, a gente nem esperava, a gente não contava com essa dimensão. E a diversificação dos negócios, assim. Se hoje você perguntar, Brenda, quais são os negócios? Hoje a gente tem empresa de saúde e segurança do trabalho. Hoje a gente tem uma construtora. Hoje a gente tem uma controle de pragas e vetores. Hoje a gente tem uma empresa de governança corporativa. Hoje a gente tem um escritório voltado para o direito trabalhista. A gente tem uma empresa de painel solar com energia eólica. A gente tem um gerente de banco lá dentro, né, de um banco público. A gente tem a terapia ocupacional para a área corporativa, né? A gente tem, assim, deixa eu pensar mais. LGPD. A gente tem LGPD. Contabilidade. A gente tem a ISO. A gente tem um auditor líder dentro do grupo. Então, assim, para as pessoas que precisam de licenças e certificações, tem um auditor líder. É o cara que faz a auditoria. Ele tá lá com a gente, assim, né?
E assim, a gente tem agora o marketing digital, a gente tem uma empresa de certificação digital. Então, assim, às vezes você olha assim, volta e fala assim, eu monto uma empresa aqui. Tipo assim, eu tenho tudo aqui dentro, né? Para ter, assim, vai convidado de empresa terceira, empresa de facility, a gente tem convidado de cursos profissionalizantes, a gente tem convidados da indústria alimentícia. Assim, é incrível, mas às vezes de 10 a meio-dia, meio-dia e meio, de um sábado, você conhece pessoas de nichos que você não teria acesso como empreendedor, como empresário, porque você não tem tempo, porque você não conhece, porque você não tem braço. Então, você sentar num café da manhã e olhar em volta e falar, caraca, eu tô com um problema tributário, fiscal. Por exemplo, eu tô numa tributação e eu não sei se essa é a melhor, eu tô com um especialista. Não. Eu posso falar assim, o que você tá achando? Às vezes é uma pergunta que contempla ali. Que muda tudo, né? Que muda, que faz essa diferença. E a gente já consegue ver, né? E assim, o bacana é que os próprios convidados falam assim, então, no outro encontro, eu liguei pro fulano e a gente já fez negócio. Então, assim, os convidados, entre eles, já estão fazendo negócio. Eu tive um convidado com membro estão fazendo negócio. Ele já me fez uma indicação, eu já fiz o... Foi. Gerou negócio. E assim, eu falando um pouco da minha empresa, eu ganhei uma licitação. E aí, licitação você só vai ganhar por 3 meses, receber a partir de 3 meses, né? Então, custa muito alto para você iniciar a obra, né? E eu tinha no grupo uma pessoa que fabricava tinta. Então, como grupo, a importância de você estar num grupo e você estar com as pessoas certas na hora certa. Ele chegou e falou assim, não tem problema nenhum, quando você começar, eu fabrico, eu consigo segurar, quando você começar a receber no 3º mês, você consegue me pagar. Aonde que eu conseguiria isso em um outro local? 3 meses. Nenhum. Então, assim, faz todo sentido para o empresário que pensa em crescer e participar do grupo de network. É verdade. Até entrando aqui, André, que eu falei que na quinta-feira da semana eu estava com um problema na minha empresa, o que eu vou fazer? Aí o André chama um convidado para reunião no sábado, na sexta-feira eu nem dormi direito. No sábado chegando com a gente, eu tenho que resolver esse problema. Aí quando o convidado do André se apresenta, eu já olho para o céu e falei, obrigado, Deus. O cara do meu problema, onde que eu ia encontrar esse cara? Não tinha. E hoje a gente estamos numa parceria aí que ele resolveu o meu problema. Então, assim, é uma coisa impressionante, né? Mas, assim, coisa que às vezes eu demoraria meses para encontrar uma pessoa, se encontrasse, para fazer o que eu precisei fazer, eu só fui pro meu grupo de network no sábado e resolvi meu problema. Então, deixa eu só te perguntar só uma pergunta assim. Você falou que tem um processo seletivo, passa por uma entrevista. Como funciona essa brainstorm depois que acontece essa entrevista com a pessoa? Então, quando acaba a entrevista, né, eu e a Mônica, a gente alinha, né, a gente já sai da entrevista com muita certeza. Assim. Essa pessoa entendeu o propósito dos 5 e vai vestir essa camisa, entendendo que não é sobre a gente, é sobre todos. Então, ali, né? Então, a gente já sai com um briefing ali positivo ou negativo e já chama os rapazes, né? O Alex e o André ali no grupo. A gente tem um grupo só nosso, onde a gente diz assim, ó, acabei de fazer a entrevista com fulano e tais comportamentos a gente viu aqui acentuado para o lado positivo, a fragilidade do negócio é essa, a força e as oportunidades ali, o grande diferencial dele conecta com a gente. Então a gente entende que faz parte dos 5, assim, para entrar esse mesmo. Porque a gente tem então um questionário Exatamente. A gente utiliza, né, para nortear. E para complementar o que vocês estão falando, quando a gente fala que a pessoa para estar ali vai estar porque quer, e a gente não obriga ninguém a ficar, a gente não fica, quando a pessoa vai visitar, existe um formulário perguntando se ela quer passar pela entrevista ou não.
E aí, se fizer sentido para ela, a gente não fica, pô, olha só, você tem que participar, participar não. Se fizer sentido para você, legal, você vai vir com a gente vai passar por uma entrevista, sendo aprovado, você continua com a gente. Então, assim, a gente pensou em todos os detalhes, com muito carinho. Sim, a gente tem um QR Code, que a gente apresenta o QR Code para o convidado espelhar se ele tiver interesse. Justamente assim, a gente não usa os dados da pessoa que adquiriu o ingresso para estar com a gente para prospectar. Não. Tem um momento da apresentação que a gente mostra no QR Code e diz: convidado, se você gostou de estar com a gente, entende que o nosso propósito alinha com a da sua empresa, espelha no QR Code, preenche o formulário que a gente entra em contato com você. Ou seja, a gente só entra em contato com quem permitiu que a gente entrasse em contato. Senão ele está livre para ir embora e estar no próximo evento como convidado novamente. Então ali ele preenche, né? De forma orgânica. Porque a gente não tem isso de, eu vou como convidado uma vez. Né? A gente, se você quiser ir todos os encontros como convidado, você pode ir. Pode. Né? E a gente, alguns grupos, as pessoas, convidado ele pode ir uma vez, às vezes duas. Né? A gente não, olha, a gente tem até um convidado lá que ele falou assim: eu já estou com uma empresa consolidada, eu já tenho tempo de mercado, eu gosto muito do grupo, não vou ser membro, mas eu vou ficar vindo. Eu posso ficar vindo, hein? Claro! Claro, pode. É gente boníssima, inclusive. Então não criou uma obrigação de ter que entrar no grupo. Não. E a gente fala lá das questões até financeiras do grupo, né? A gente hoje... Pode falar, né? Pode. A gente está hoje no shopping da ilha, né? Então a gente está lá no terraço, tem um auditório. Então a gente tem o apoio do shopping, né? Então a gente tem o aluguel, né, da sala. A gente é muito preocupado com a estrutura ali do café da manhã. É um sábado pela manhã, então a gente é muito preocupado com essa questão de estar bem aconchegante. A gente fala de tudo abertamente. Assim, não existe depois para um outro momento para saber não, a gente é muito transparente lá. A gente expõe como o grupo funciona, você fica à vontade em acessar o QR Code e a gente entra em contato, que no caso sou eu que faço essa parte, entrar em contato, agendar para um momento comigo e com a Mônica. E entender, assim, não é uma entrevista de seleção onde alguém serve ou não serve. É uma entrevista de alinhamento de propósito. A gente está no mesmo propósito, vamos junto. Às vezes a gente não está no mesmo momento e está tudo bem. Você pode ficar vendo como convidado. Esse QR Code, a gente vai colocar aqui no cantinho, aqui nesse canto aqui, ó. Aí você vai meter teu celular aí, já vai ser direcionado o E5. Isso. Tá? Não deixa de fazer, cara. Pega o celular aí agora. Aí. Vai, cara. É isso. Tem mais uma pergunta aqui agora. Mas é no QR Code, não é mim não. Não é nele não, não é no antes não, tá, gente? Aqui pronto, vamos nessa tela aqui. Aqui assim, ó. Aí. Acertou, né? Sabia que ia acertar. A gente vai fazer contato, né? Vai, certeza que eles vão entrar em contato com vocês. Um aspecto interessante do grupo é que não há cobrança de mensalidades, como vocês falaram logo no começo. Como essas abordagens impactam a dinâmica e a participação dos membros? Então, eu acho que assim, impacta assim, porque no início o pessoal não entende porque empresários, que todos os grupos que são gerados são com intuito comercial. Então, por que a gente está criando um grupo que no momento não tem finalidade, né, de lucratividade? Então, a gente está se reunindo ali, o que a gente faz é o quê? Partilhar os custos do evento, né? Então, o intuito nada mais é do que enriquecer os nossos negócios, trazer empresas, formar conexão, porque assim, cada um tem sua empresa aqui. Então, assim, o nosso intuito maior não é gerar lucro através do networking, mas sim alavancar as empresas. A minha empresa, a empresa do André, a empresa da Brenda, a empresa dos membros, né? Então, quando você definiu o que, né, qual é o seu foco, eu acho que
né? As pessoas ficam satisfeitas com isso, porque a gente não está vendendo nada ali entre linhas, né? Para você, eu não vou querer te vender um pacote dentro do I5, não, olha só, a gente está aqui se reunindo para enriquecer nossos negócios e partilhando as despesas que a gente está se reunindo dentro de um shopping, com ar-condicionado, tem lá o nosso data show, né? Tem o nosso café da manhã lá, que é uma empresa que a gente contratou para poder fornecer o café da manhã. Agora a gente viu que conseguia, né, investir um pouquinho mais, então a gente agora vai começar nesse mês de fevereiro ainda a parte de social media dos 5, né, no Instagram, não só divulgando os eventos dos 5, não só sobre o encontro dos 5, mas divulgando as empresas, os negócios, os produtos, os serviços dos membros, divulgando os convidados, divulgando as apresentações, divulgando os arrobas, divulgando os contatos, para que todo o Rio consiga entrar no Instagram, numa rede social de um grupo de networking da Ilha do Governador e consiga ver ali dentro um leque diverso de profissionais renomados hoje no mercado. Acreditar que quando você entrar lá no Instagram do I5, a empresa que você acionar, uma empresa comprometida em te entregar um resultado final de qualidade. É isso. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos os nossos convidados por participarem dessa conversa fascinante sobre networking. Foi um prazer tê-los aqui no Falha na Matrix. Se você, ouvinte, quiser saber mais sobre o grupo, deixaremos informações de contato na descrição do episódio. Não se esqueça do meu brother Anderson, que vai passar uma grande informação para vocês, que está nesse momento nos assistindo. Ele não quer que eu dou risada, não. Então, gente, você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal do Falha na Matrix, compartilha, aperta o sininho. No Instagram é @falhanamatrix. E os convidados agora vão falar a rede deles. Mônica, mais uma vez, né? Eu sou da Baio Controle de Vetores. Segue a gente lá nas redes sociais, @somosbaio, tá? Vamos cooperar aí para aumentar a rede social da Baio aí. É isso. Meu nome é André Assis, sou da Opus 2 Construtora. A minha rede é @Opus2 Construtora e @SabeMais, que é imobiliária. Segue lá a gente também. Lá vocês podem seguir a gente na Consultomentory Oficial, né? Nosso Instagram. Tem o nosso site também com o mesmo nome. Podem entrar ali para entender um pouco. Mas hoje a gente também tem as redes do I5, né? A ativa agora a partir desse mês de fevereiro é do I5, né? E o I5 Networking Profissional. Sigam as nossas redes lá, pode fazer contato, chamar no direct, a gente passa o convite, né, do próximo evento. A gente já adianta que vai ser no Ilha Plaza, né, no dia 24 de fevereiro, às 10 da manhã. Então, os interessados podem chamar a gente já nas redes sociais, né, no QR Code que está aqui, para saber informações. Não é só para os empreendedores da ilha. Lembrando que é o grupo da Ilha em conexão com Franca, Rio de Janeiro. Então, todos estão sendo muito bem-vindos e convidados para estar lá conosco, né? Bom, queria agradecer a vocês pela presença aqui no nosso podcast. A gente que agradece. E sejam Muito bem-vindos obrigado. e voltem outras vezes para a gente estar falando de negócios. E eu queria pedir ao pessoal aos empresários que queiram patrocinar o podcast, ser um colaborador, sejam bem-vindos. Estamos precisando de colaboradores aqui. A gente vai estar rodando a tua marca aqui no podcast, fazendo propaganda nas redes sociais. E quem quiser, o link está aí embaixo. Só entrar no link, entre em contato com a gente que a gente vai estar respondendo lá com todo prazer.